Shalom, Senhor te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Eu vou refazer esse vídeo, porque agora eu consegui uma conexão de internet melhor. A conexão da internet estava ruim, cortou muito o vídeo, perdeu muitas partes do vídeo, né? Nós vamos falar aqui sobre cinco coisas, 5 erros, por exemplo, que as igrejas cometem na ceia do Senhor. Mas antes de ser criticado, de ser confrontado, gostaria de lembrar que às vezes nós não precisamos de base bíblica para tudo. Existem coisas que nós sabemos que são erradas e nós não precisamos de uma confirmação bíblica para isso. Como, por exemplo, o aborto, como, por exemplo, o cigarro, o uso de entorpecentes e uma lista muito grande, né? Então, todas estas coisas elas são erradas, mas elas não estão claras na Bíblia. Mas apenas sabemos que estão erradas baseando em estudos bíblicos que chegam o mais perto possível para nos convencer e aquilo que o Espírito Santo também fala no nosso coração, né? Por isso que eu estou refazendo esse vídeo, porque eu gostaria de colocar esse vídeo no YouTube também. Então agora nós vamos falar de 5 erros que as igrejas cometem hoje, né? Nos cultos da ceia, nos cultos para fazer a memória de Cristo, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. O primeiro erro é chamar de Santa Ceia. Isso mesmo, chamar de Santa Ceia. Santa Ceia é um erro muito básico que pode ser corrigido, que as pessoas estão fazendo, mas pode ser corrigido simplesmente se nós parássemos de adotar os títulos que as pessoas falam por aí e inserir os títulos que estão na Bíblia, os títulos ditados por Deus, e tirar os títulos que o mundo fala. Por exemplo, santa dá a entender a uma deusa de letra minúscula, né? Então, quando nós lemos lá no capítulo 11, que o apóstolo Paulo ele fala aos coríntios, o apóstolo Paulo ele está dando uma repreensão da ceia. A ceia ali tinha acabado virando uma bagunça, né? Estavam fazendo festas, excluíam os pobres, excluíam as pessoas mais simples. E o apóstolo Paulo ele faz uma recomendação. Ora, quem tem fome, fica em casa, né? Mas o apóstolo Paulo faz essa recomendação no capítulo 11. E no capítulo 11, o apóstolo Paulo ele cita como ceia do Senhor, apenas como ceia do Senhor. E sinceramente, Santa Ceia pode se referir a qualquer ceia que alguém resolveu chamar de santa. Mas chamar pelo nome correto, que é ceia do Senhor, já diz exatamente, né, de quem pertence essa comemoração. Ou seja, a ceia pertence ao Senhor, é dele, né? Então, nós não vamos encontrar o termo Santa Ceia na Bíblia. Na verdade, nós estamos simplesmente uma repetição eletrônica daquilo que nós estamos ouvindo. Pastor Reginaldo, um abraço, Pastor Reginaldo que está nos assistindo ao vivo, grande amigo de muito tempo, hein, Pastor Reginaldo? Deus abençoe. Então, continuando, o segundo erro é não partir o pão. Esse é um erro que você vai dizer, puxa, pastor, isso é ridículo, né? Se você pensa que é ridículo, certamente você tem menos de 24 anos de idade. Porque os jovens, eles ignoram alguns valores, como, por exemplo, pedir a bênção para os pais, né? Muitos jovens acham que isso é ridículo, né? Pedir a bênção para os pais. Mas é importante você pedir a bênção para o pai, né? Então, se a pessoa não acha relevante pedir a bênção para o pai, quanto mais manter esse valor vivo, o valor que simboliza o corpo de Cristo que foi entregue por nós. O profeta Isaías ele já dizia lá no capítulo 53:5 que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, partir o pão na frente de todos no momento da ceia é um sinal que representa o quanto Jesus sofreu por nós.
É um símbolo de comunhão, porque o corpo de Jesus padeceu os nossos pecados. Então, sinceramente, cortar o pão com uma faca e trazer para a igreja em pedacinhos, né, e já pronto, antes de ser apresentado no culto, ou seja, antes de orar e apresentar a Deus, o pão é um erro. Então, na minha humilde opinião de servo de Deus, já que o corpo do Senhor Jesus foi apresentado a Deus inteiro, por que nós estamos apresentando o corpo de Jesus em pedacinho? A gente corta o corpo de Jesus em pedacinho e traz o corpo de Jesus todo picado para a igreja para a gente apresentar para todos, né? Então, o corpo de Jesus, o pão, ele simboliza o corpo de Jesus. E uma outra coisa que nós não podemos esquecer é que o pão, ele tem que ser asmo, sem fermento. O próprio capítulo 5 do livro de 1 Coríntios faz essa revelação para nós, já que nos 613 preceitos, que era a lei do Senhor, Deus havia proibido lá no livro de Números que colocasse fermento na mesa, e lembrando também que Jesus está celebrando a ceia, porque a ceia veio do quê? Da Páscoa, e na Páscoa é celebrada com pães asmos. O fermento da Bíblia simboliza o pecado. De Gênesis a Apocalipse, o fermento representa o pecado. Por isso Deus ele proibiu de colocar fermento na mesa, né? Então o pão ele tem que ser asmo. Ele passa por um processo de 18 minutos a ser levado ao fogo para não sofrer uma fermentação natural. Levar o pão asmo inteiro e partir. Então o próprio Senhor Jesus partiu o pão na hora da ceia. Lá no livro de João, no capítulo 6, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu lhe der é a minha carne. É o pão que eu dou pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, né? Então, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, meu irmão, nós estamos saindo da Páscoa, entrando na festa dos asmos, e ali não tinha fermento na festa dos asmos. Na Páscoa, na mesa da Páscoa, não tinha o pão com fermento. Então, o pão, ele não deve ser cortado por instrumentos, partido, mas o pão tem que ser partido na hora, né? Então, esse é o segundo erro, não partir o pão. Nós temos que partir o pão na frente da igreja, na frente de todos. Trazer o pão partido é a mesma coisa que trazer a carne de Jesus picada na igreja, né? Então não vamos fazer isso. Terceiro erro que as igrejas cometem: usar mais de um pão. Esse é um erro bem comum nas grandes igrejas, por exemplo. Eu já vi casos onde o pastor pede para um obreiro ir comprar 4 pães de leite lá na padaria, né? E preparar para a ceia. Então isso é uma coisa errada. Nós estamos fazendo um desrespeito com o corpo de Cristo. Não existem 2 corpos, não existem 2. Existe apenas um corpo de Cristo. O corpo é um só, né? Então nós temos que ter um pão e partir. Ah, pastor, mas vai sobrar o pão. O que nós fazemos com o pão que sobra? Nós enterramos. O que nós fazemos com o fruto da vide que sobra? Nós enterramos. Você consagra o fruto da vide e depois joga o sangue de Jesus no esgoto, joga a carne de Cristo no lixo, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Então traz um pão grande, ou então uma massa, ser feito vários pães da mesma massa, não fazer uma segunda mistura para uma outra massa. O corpo é apenas um, não é 2, né? É apenas um. Então, meu irmão, nós temos que fazer o que Jesus fez. Ele tomou o pão. O pão está no singular. Ou seja, tinha 13 pessoas para comer o mesmo pão. Era Jesus e os seus 12 discípulos. Então, se fosse mais do que um, ficaria claro, evidente, porque o texto diria pães, como aconteceu na multiplicação de pães. Mas ali era um pão. O texto diz: tomou o pão e partiu. Jesus falou: esse é o meu corpo, né? Quarto erro que as igrejas cometem: usar o fruto da vide de péssima qualidade, né? Nós não podemos fazer isso. O fruto da vide ele tem que ser puro.
o fruto da vide não pode ter açúcar, não pode ter conservante, não pode ter aditivo. Ele tem que ser puro. Hoje nós temos isso na nossa mão, que é o pasteurizado, de preferência o pastor confeccionar. Mas nós temos frutos pasteurizados, por exemplo, que não usa açúcar, conservantes nem aditivo. Ele é puro, ele é integral, né? Então o sangue de Cristo não tinha mistura, ele era puro, tá? Então é muito importante isso. O fruto tem que ser puro. É importante que você entenda isso. Isso não é luxúria ou querer ser chique, nem sofisticado. Não é nada. É questão de respeito ao sangue do nosso bom mestre. Afinal, é para ser o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quinto erro que acontece nas igrejas é esquecer a cruz durante todo o culto. Tá aí meu amigo pastor Dino, que está assistindo ao vivo. Então, como que se começa um culto de ceia? O culto tem que ser total. As pessoas querem um culto de ceia. O louvor que nós cantamos tem que ser voltado à ceia, né? Os louvores têm que ser voltados à ceia. Os louvores têm que ser para a ceia. A mensagem inicial tem que ser uma mensagem que fale da ceia. Nós devemos fazer e celebrar a ceia que, no mínimo, aponte para a cruz. Aponte para a cruz de Jesus Cristo. É assim que nós temos que fazer. Ter mensagens que aponte para a morte, a ressurreição, né, de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Nós temos que ter um culto voltado para isso. Infelizmente, o que eu tenho percebido por aí, em alguns lugares, é que só se lembra que é culto na hora de celebrar a ceia. Então nós temos que começar a nossa oração inicial voltada para a ceia, palavra inicial voltada para a ceia, louvores voltados para a ceia. Tudo que se for falado no culto voltado para a ceia, afinal é um culto de ceia. É um culto de celebração. Então, esse é o quinto erro. Esquecer a cruz durante todo o culto. Nós temos que estar focado na cruz. Nós temos que fazer menção do sacrifício, da ressurreição, lembrar a cruz. Nós temos que ter tudo isso durante todo o nosso culto. A cruz do Calvário. Tá certo? Então, meu irmão, essa é uma realidade. Se você pegar lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, o pastor fez a pergunta aí para a gente ao vivo, está escrito lá, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala assim, por volta ali do versículo 6, 7 mais ou menos, mas está no capítulo 5, ele diz assim, lançai fora o velho fermento, o fermento da maldade, o fermento da malícia, e celebrai a ceia com os asmos da sinceridade e da verdade. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, assim foi imolado. Né? O nosso Cordeiro, que é Jesus, foi imolado dessa forma. Por isso celebremos assim. Então é nova aliança, está no livro de 1 Coríntios, é nova aliança, não é velha aliança. Lembrando, fazendo uma colocação aqui, que não existe nem novo e nem velho. A Bíblia foi dividida em duas pela Igreja Apostólica Romana, não por Jesus. Tá certo? Então que o Senhor te abençoe grandemente, que você possa fazer um bom uso desse estudo e que esse estudo venha servir para você crescer e frutificar. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo com intenção de criar problemas, de criar contendas. Não é nada disso. A palavra de Deus, ela diz que quando Jesus estava partindo, ele diz assim, eu vou, mas deixarei o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. Se está sendo feito correto, é porque o Espírito Santo está ensinando. Se não está sendo feito correto, é porque o Espírito Santo não está ensinando ninguém. Então veja bem, o Espírito Santo ensina as coisas certas, não as coisas erradas. Eu não creio, não acredito de forma alguma que o Espírito Santo irá nos ensinar errado, irá nos guiar errado. Eu não acredito dessa forma.
Por isso que todas as ceias celebradas dentro das Escrituras Sagradas, seja por judeu ou seja por gentil, foram celebradas com pães asmos também. Tá certo? Que o Eterno te abençoe, que o Senhor te abençoe, multiplique sabedoria e conhecimento na sua vida muito, muito, muito. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a fonte de conhecimento. Nós devemos fazer um bom uso dela. Que o Senhor te abençoe.